Seja muito bem-vindo. Estamos de volta com o projeto Leitura do Guia dos Perplexos. Hoje no capítulo 69. É o que nos aguarda. Vem comigo para nós estudarmos um pouco mais do livro Guia dos Perplexos. Se dissermos que Deus é a causa, ou se dissermos que Ele é o agente. Eles dizem que se dissermos causa, segue necessariamente a existência do efeito. E isso levaria à eternidade do universo e que o universo é necessariamente coexistente. Mas quando dizemos agente, não segue disso necessariamente que exista o objeto da ação, pois acontece de o agente anteceder o objeto da ação. Além disso, eles concebem o agente apenas como sendo anterior à sua ação. Estes são ditos que quem não distingue entre o que está em potência e o que está em ato. Tu sabes que não faz diferença se disseres causa ou agente neste assunto. Pois quando considerares a causa em potência, esta antecederá seu efeito no tempo. E quando esta causa vem ao ato, então, o efeito desta coexiste necessariamente com a sua causa em ação. Igualmente, quando entendes o agente como agente em ato, segue necessariamente que o objeto de sua ação existe, pois antes de construir uma casa, o construtor não é um construtor, e em ato, sim, um construtor em potência. Da mesma forma que antes de ser construída a matéria desta causa é uma casa em potencial. E quando ele a constrói, torna-se um construtor em ato e então segue necessariamente que há o objeto construído. Então, não ganhamos nada ao preferir a denominação de agente à de causa. O nosso intento aqui é equiparar esses dois termos e assim como chamamos Deus de agente, mesmo que sua ação seja inexistente pelo fato de não haver o que o impeça ou retenha de agir quando quiser, assim também podemos chamá-lo de causa, mesmo se o efeito inexistir. A razão pela qual os filósofos chamam Deus de causa e não de agente não foi por sua conhecida opinião sobre a eternidade do universo, mas por outras razões que aqui descreverei brevemente. Foi constatado na física a existência de causas para tudo que contém uma causa. E as causas são quatro: a matéria,
a forma, o agente e a finalidade. Portanto, disseram que Deus é a causa para abranger estas três causas. Ou seja, que ele é o agente do universo, sua forma e sua finalidade. Meu objetivo nesse trabalho é esclarecer-te em qual aspecto é dito a respeito de Deus que ele é o agente, a forma do universo e sua finalidade. Não ocupes tua mente neste momento com a questão da criação do universo, ou se ele coexiste necessariamente com Deus de acordo com a opinião dos filósofos, pois muito vai ser dito sobre isso como convém a este assunto. Aqui, a intenção é somente esclarecer que Deus é o agente dos fatos particulares que acontecem no mundo, assim como é o agente do universo como o todo. E digo, foi explicado na física que a cada uma dessas quatro causas deve ser buscada uma causa, de maneira que sejam encontradas quatro causas imediatas à coisa existente. E estas causas secundárias serão encontradas também causas, e assim por diante, até que se chegue às causas primárias. Assim, por exemplo, tal coisa é feito e seu agente é de determinada forma. E este agente possui um agente, e isso continua até que se chegue ao primeiro motor, que é o agente verdadeiro de todos esses intermediários. Assim, por exemplo, se A é movido por B e B é movido por C, e C é movido por D e D por E, isso não segue até o infinito. Portanto, cessa no E. Então não há dúvida de que E é o motor de A, B, C, D. E realmente se considera que o movimento de A foi causado por E. Nesse aspecto, atribui-se tudo o que acontece no universo a Deus, mesmo que tenha sido causado por algum dos agentes imediatos, conforme explicaremos. Consequentemente, ele é a causa mais distante por ser o agente. Assim também, ao observarmos as formas naturais que nascem e perecem, encontramos que a estas precede necessariamente uma outra forma que prepara uma determinada matéria a ganhar uma determinada forma. E esta segunda forma precede a outra forma, e assim até chegarmos à última, que é necessariamente para a existência daquelas formas intermediárias que são as causas da forma imediata. Aquela última forma de toda existência é Deus. Não penses que ao dizer que Ele é a última forma de todo o universo, estejamos nos referindo à última forma, sobre o qual Aristóteles diz na metafísica, que não nasce nem perece, pois a forma mencionada lá é física e não inteligência separada.
Pois o que dissemos sobre Deus ser a forma última do universo, não queremos dizer que ele seja uma forma dotada de corpo, de modo que Deus seja a forma do material. Não foi por esse aspecto que as coisas foram ditas, mas do mesmo modo que todo existente dotado de forma é constituído por essa forma, e quando essa forma perece, sua existência também perece e desaparece. Assim também é esta relação, a relação de Deus com todos os princípios instantes da existência. Pois tudo existe pela existência própria do Criador, e ele perpetua a existência de qualquer criatura através do que é chamado de Shefa, emanação, conforme explicaremos num dos capítulos deste tratado. Se a não existência de Deus fosse admissível, todo o universo não existiria. Suas causas seriam canceladas, como também seus últimos efeitos, e tudo que há de intermediário desapareceria. Portanto, Deus está relacionado ao universo assim como a forma se relaciona à coisa dotada de forma, por meio da qual a coisa é o que é e pela qual sua verdadeira essência é determinada. Assim é a relação entre Deus e o universo. Nesse aspecto é dito que ele é a última forma e a forma das formas, ou seja, que ele é aquele no qual a realidade e a existência de todas as formas do universo se apoiam e subsistem, do mesmo modo que as coisas dotadas de formas subsistem por meio de suas formas. Por isso é dito em nosso idioma Re Haolamim, que significa que Deus é a vida do universo, conforme está explicado. Assim também, a respeito de toda finalidade, pois podes buscar o propósito de cada propósito, como se disseres, por exemplo, que a matéria do trono é a madeira, o agente é o carpinteiro, sua forma é quadrangular, de tal e tal figura, e sua finalidade é que alguém se sente nele. Então poderás perguntar: qual é a finalidade de se sentar no trono? E será respondido: para que quem estiver sentado nele esteja elevado acima do solo. E então perguntarás mais e dirás: e qual é a finalidade de estar elevado acima do solo? Então te será respondido: para ser engrandecido aos olhos dos que o veem. E perguntarás: e qual é a finalidade de ser engrandecido aos olhos dos que o veem? E a resposta será: para que tenham e para que temam e tenham reverência por ele. Então te perguntarás e dirás: e qual é a finalidade que o temam? E te responderão: para que se cumpram suas ordens. E tu perguntarás: e qual a finalidade de cumprir suas ordens? E te responderão: para evitar que as pessoas causem danos umas às outras. Tu buscarás também a finalidade disso e te será respondido para que a existência deles se perpetue de forma ordenada. Assim, segue necessariamente a respeito de toda a causa final renovada, até
que a coisa chega ao final, até a simples vontade de Deus, de modo com uma das opiniões, como será explicado, de maneira que a resposta será: essa foi a vontade de Deus, ou de acordo com a opinião de outros, pelo decreto de sua sabedoria, como ainda explicarei. Portanto, a série de todas as finalidades chega ao final, de acordo com as duas opiniões, a vontade e a sabedoria de Deus, as quais, de acordo com a nossa opinião, foi exposto que é a sua essência, e que a intenção, a vontade e a sabedoria de Deus não são algo fora da sua existência, ou seja, não são diferentes de sua essência. Portanto, é dito que Deus é a última finalidade de tudo. Assim também a finalidade de tudo é assemelhar à sua perfeição conforme sua finalidade, e é este o significado de sua vontade, que é a sua essência, como será explicado. Por isso dissemos que ele é o fim dos fins. Eis que te expliquei em qual sentido é dito que Deus é o agente, forma e finalidade. Portanto, os filósofos o chamam de causa e não somente de agente. Saibas que certos pensadores entre os calamitas foram levados pela ignorância e audácia a ponto de dizerem que se supusessem que o Criador não existisse, não se seguiria necessariamente a inexistência disso que o Criador produziu. Quer dizer, o universo não segue necessariamente que o objeto produzido cessa de existir quando ele, o agente desse objeto, cessa de existir após tê-lo feito. O que eles disseram estaria correto se Deus fosse somente o agente e a coisa produzida não necessitasse dele para a perpetuação da sua existência. Como quando o carpinteiro morre, a arca que ele construiu não perece, pois ele não provê a continuação da existência daquilo que produziu. Mas, por Deus ser também a forma do universo, conforme explicamos, e ele provê a essa permanência, a duração, é impossível supor que, caso quem prove a existência desaparecesse, os receptáculos continuassem a existir, pois estes não poderiam subsistir a não ser pelo que o que os fez existir. A esse ponto chega o enorme erro que segue a afirmação que Deus é somente o agente e não a finalidade e a forma. Nós vimos aqui no capítulo 69 uma discussão filosófica em que Rambam discorda dos caraítas, porque estes afirmam Deus ser o agente e não a finalidade, também e a forma. E ele demonstra que Deus é o agente, a finalidade e a forma do universo. Por isso, se Deus deixasse, Deus o livre, de falar uma coisa absurda dessa, deixar de existir, também deixaria de existir o universo. E porque ele é eterno, isso não se aplica. Mas é uma maneira de o filósofo arguir sobre a existência das coisas. E a ciência e a metafísica vão buscando as explicações inerentes ao todo, ao que se busca. Os físicos, os astrofísicos, eles buscam
conhecer o princípio do universo, porque eles estão no processo de, conforme foi explicado por Rambam, descobrirem as causas, conforme nós vimos aqui no capítulo, que a razão pela qual um objeto existe é porque ele tem uma causa. Então, eles estão buscando, os cientistas buscam a causa primitiva e não tem como chegar até lá. Segundo os cientistas, os físicos e astrofísicos, o universo tem 13,8 bilhões de anos-luz e os mais modernos telescópios chegam a 13,7. Então não chegam à causa primária. E nem ao fim do universo eles conseguem chegar, porque, de acordo com eles, o universo cresce com a velocidade da luz. Então, quando se chega até aquele determinado ponto, que seria o fim, ele já se progrediu mais à frente na velocidade da luz. Ok? Então, esta foi, meus amigos, a nossa aula de hoje, ligada à leitura do livro Guia dos Perplexos. Continuaremos no próximo, na nossa próxima apresentação, o capítulo 70. Então, que tal se você se inscrever, curtir e compartilhar a nossa página? Dê relevância a ela. Permita que outras pessoas vejam o todo. Permita que as pessoas todas conheçam o livro Guia dos Perplexos e analisem conosco a existência do universo, a causa primeira, que é Deus, a causa última, que é Deus, a causa essencial, que é o Eterno, bendito seja. Então, aguardo você na próxima leitura. Tudo bem? Que você tenha paz completa, saúde completa, felicidade completa, que você possa ter proveito em tudo isso, que as palavras da minha boca e as preces do meu coração possam ser aceitas pelo Eterno, que é a nossa rocha e o nosso Redentor. Muito obrigado e até a próxima apresentação. Tchau!